Pense comigo assim, em tudo na vida, nós precisamos de exemplos. Em tudo na vida nós nos miramos em alguém ou em algo, algum fato. Isso talvez seja verdade na sua vida, na minha vida, é pura verdade. Se você tem dúvidas sobre algo, você pede um exemplo. Na sala de aula, os professores ensinam dando exemplos. Eu lembro quando tínhamos uma dificuldade numa aula de matemática, o que era bastante comum. Eu sempre perguntava: professor, mais um exemplo. Dê mais um exemplo, dê mais um exemplo. E vá seguindo e vá pensando em tudo que você quer aprender, você busca um exemplo a ser seguido. Em tudo que você quer aprender, você vai buscar um exemplo. Na vida com Deus, em nenhuma hipótese é diferente. Na vida com Deus, quando nós queremos aprender, a gente aprende pelo ensino e pelo exemplo de Jesus. Jesus é o nosso grande exemplo, é o nosso mestre maior. Mas é bom que a gente tenha, então, exemplos a seguir. Na vida com Deus, eu quero olhar para os exemplos, para as situações. Eu quero ver exemplos de famílias, de ministrações, de ensino, de pessoas, para que eu possa traçar um norte para onde eu estou desejando levar a minha vida, para onde eu estou desejando seguir o meu caminho, para onde eu quero seguir. O apóstolo Paulo sabia muito bem o que isso significava. Ele disse mais de uma vez, somente aos coríntios, ele aconselhou os cristãos a seguirem o seu exemplo. Ele disse: sigam o meu exemplo naquilo que eu persigo, naquilo que eu busco. Paulo não disse, entendam bem, porque alguém pode achar que isso é algo difícil de se dizer, porque ele disse, 1 Coríntios 11, 1 e também 14, ele disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Mais uma vez, alguém pode achar difícil isso, ou até achar que isso é uma atitude prepotente ou arrogante, de dizer: me imitem. Mas entendam, prestem atenção no que Paulo está dizendo. E Paulo não está dizendo: sejam perfeitos como eu sou. Paulo não está dizendo: não errem como eu nunca errei. Paulo simplesmente está dizendo: sejam meus imitadores naquilo que eu faço, naquilo que eu busco, naquilo que eu persigo, naquilo que é a minha vida e o desejo da minha existência. Me imitem assim. Ele jamais diria, claro, sejam perfeitos como eu sou. Não. Façam o que eu faço, ele disse. Lá em Filipenses ele disse: não que eu tenha alcançado essa perfeição, mas eu sigo para o alvo. O que é o exemplo aqui? Eu segui para o alvo. Como é que eu sigo o exemplo de Paulo? Seguindo para o alvo, buscando, perseverando, etc, etc. O texto de hoje que nós lemos aqui, o pastor Ricardo leu e nós acompanhamos, é um texto muito interessante. Ele nos mostra um bom exemplo de avivamento. É o que nós estamos buscando aqui nesses últimos 30 dias, estamos caminhando para na reta final da nossa campanha de 40 dias de jejum e oração por avivamento. E esse texto que o pastor Ricardo leu, é um excelente texto de como nós podemos buscar e encontrar, não somente buscar, porque nós não queremos buscar sempre, o tempo todo, nós queremos buscar e encontrar. E Jesus disse: buscar-me-eis. Aliás, o profeta Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. O povo de Deus estava aqui numa situação bem particular, bem peculiar. O livro de Neemias é um livro que eu gosto de ler no meio do ano, porque é um livro de projetos, de reconstrução, que às vezes você ainda não implementou aquilo que você queria implementar. Na leitura de Neemias você se anima para construir, para fazer o projeto de Deus. Então Neemias está aqui de volta para Jerusalém, vocês lembram? Pediu autorização ao rei lá na Babilônia, foi para Jerusalém para reconstruir
a cidade de Jerusalém, especialmente as muralhas, começando pelas muralhas que estavam destruídas, precisavam ser protegidas para que a cidade não voltasse a ser destruída. Voltando um pouco aqui, nós pegamos o capítulo 8, voltamos um pouco aqui no capítulo 6, você vai ver que houve tentativa de intimidação. Quando Neemias chega com o projeto, há uma tentativa de intimidação desde o começo, muito grande. Haviam algumas pessoas, do tipo Sambalat e Tobias, que eram duas criaturas que ninguém quer ter por perto, nem eu nem você. Você não quer ter uma pessoa dessa na sua família, você não quer se casar com uma pessoa dessa, você não quer ter um funcionário desse, você não quer ter um chefe desse, você não quer ter um amigo desse, porque esse não é amigo de ninguém. Sambalat e Tobias é um exemplo na Bíblia do que você não quer ter perto de você. É aquele sujeito que está sempre puxando você para baixo, sempre duvidando do seu projeto, sempre colocando um empecilho e desafiando, no sentido extremamente negativo, você a perseguir. E aí, esses homens estavam ali também, Gesem, que era um outro homem, eles estavam tentando dizer a Neemias: você não vai adiante, isso não vai prosperar, não faça isso, o povo vai invadir. Eles eram fofoqueiros, mas fofoqueiro demais. Eles criavam intriga, diziam: olha, estão dizendo isso de você, estão dizendo que vai acontecer, os reis vão ficar indignados com você, etc., para colocar o projeto da reconstrução de Jerusalém para baixo. E aí, Neemias manda um recado para esse pessoal e diz: olha, nada disso que vocês estão dizendo é verdade, é pura invenção sua, está aqui no texto. Estão tentando me intimidar. Então eu orei pedindo: fortalece, Senhor, agora as minhas mãos. E Neemias segue com o projeto. No término da construção, ele lista aqui o número das pessoas que voltaram do exílio naquele momento, e contando com todo mundo, chega a quase 50 mil pessoas que estavam em Jerusalém, na redondeza, não somente Jerusalém, em volta, que tinham voltado da Babilônia, voltado do exílio. Interessante. Você vai caminhando, muros reconstruídos, guardas tomados nas posições, tudo pronto. Se você ler essa história, você vai se apaixonar. E a certa altura, o que é que ele vai fazer agora? Uma festa de inauguração. Chama o prefeito, o rei, o governador, tempo de eleição, inaugura a rua, faz trabalho durante o dia para engarrafar o trânsito e todo mundo vê que nós estamos construindo o muro de Jerusalém. Não. Ele resgata a adoração em Jerusalém. Ele manda buscar o livro da lei, porque esse povo estava afastado, esse povo estava perdido, esse povo estava sem esperança. Ele manda colocar o livro da lei e manda ler publicamente a lei de Moisés. E ele faz a leitura toda, vocês leram esse pedaço aqui, que o pastor Ricardo nos ajudou. Então, eles, depois dessa leitura pública da lei, colocaram um púlpito, lugar destacado. Você vê que todo mundo podia ver o sacerdote Esdras fazendo a leitura. Quando todos viram, o povo começou a chorar, o povo começou a se derramar. E por que eles estavam chorando? Essa é a pergunta. Por que esse povo estava chorando? Porque a palavra de Deus tocou nos seus corações. Porque a palavra de Deus, esquecida até então, desprezada por esse povo, voltou à vida. A adoração estava sendo retomada. E agora eles estavam ouvindo a palavra de Deus. E apenas ouvindo a palavra de Deus, que nem lendo eles estavam, que eles não tinham acesso, ouvindo a palavra de Deus, eles se derramam. Prantos e prantos e prantos. Aí começa o avivamento. A retomada da adoração em Israel começa aqui. Profecia lá atrás de Jeremias, tudo isso vai se cumprindo aqui. E o sacerdote, todos eles dizem: gente, não chorem. Não chorem, que esse dia não é dia mais para chorar. É dia para se alegrar. Imagina, a reconstrução, a cidade agora começando a ser reconstruída, os muros reconstruídos, a adoração sendo retomada. Não fiquem assim. Um grande avivamento acontece. Mas o que me chama a curiosidade é: por que esse avivamento aconteceu? Nessa série que nós estamos fazendo, 40 dias, nós temos ministrado sobre impedimentos, sobre atitudes que levam ao avivamento. Hoje nós estamos vendo apenas um exemplo, um dos exemplos bíblicos de onde aconteceu um avivamento, que é exatamente o avivamento promovido por Esdras, Neemias
nesse retorno a Jerusalém. E aí a pergunta que fica para nós é: como eu posso seguir esse exemplo? Como eu posso seguir esse exemplo de avivamento? Na minha vida, onde eu estiver, no meu ministério, na nossa igreja, onde eu estiver, como eu posso seguir esse exemplo? Eu quero esse exemplo para a minha vida. Esse é um exemplo a ser seguido. Muito bem. Venha comigo que eu vou compartilhar com vocês a partir desse texto, onde eu vi pistas, dicas de como nós podemos seguir esse exemplo. Aliás, nós estamos buscando exemplo. O primeiro que eu vejo, a primeira atitude que eu vejo é essa aqui, lendo a palavra de Deus. Olha o texto. Lendo a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. A história que nós vimos aqui, o avivamento começou, o quebrantamento começou pela leitura da palavra de Deus. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, todos juntos, em frente da porta das águas. Pediram aos escribas Esdras, ao escriba Esdras, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Aí ele traz. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens, mulheres e de todos que podiam entender. Então devia ter jovem, adolescente, pré-adolescente, estava tudo lá. Homens e mulheres. E ele leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens e mulheres, e, novamente, todos que podiam entender. A literatura hebraica tem essa coisa de repetir. Como bom entendedor, uma palavra não basta, então ele diz sempre 2 vezes. E todo o povo ouvia atento a leitura, desde o amanhecer até o meio-dia. Acho que leram o Pentateuco todinho aí. Tome leitura. Lendo a palavra de Moisés. Esse é o primeiro passo que eu vejo que foi o startar, o começo, o estopim desse avivamento vivido pelo profeta, por Esdras e por Neemias, esse grande homem de Deus. O primeiro passo, então, para nós, precisa ser algo semelhante. Eu preciso ler a palavra de Deus. Mas antes de ler, e para ler dessa forma, eu preciso entender que ela é aquilo que eu preciso para viver a minha vida em avivamento. Eu preciso disso aqui. Eu preciso desse livro. Eu preciso dessa palavra. Nós estamos aqui na Paz num plano de leitura bíblica anual. Muitas pessoas estão fazendo. Nós temos lido diariamente os textos bíblicos. Até o final do ano, nós estaremos concluindo a leitura completa da Bíblia em 1 ano. Eu já li, mas estou relendo. Às vezes é uma passagem que eu já conheço, às vezes de cor. Quando eu leio novamente, tiro uma lição, grifo, marco. Agora com outros tipos de recursos, vou grifando, vou marcando, vou trazendo para a minha vida. Gente, a única possibilidade de você conhecer a vontade de Deus, de conhecer o propósito de Deus, e não há como vir avivamento para a sua vida ou para a minha vida, se eu não conhecer o propósito de Deus para a minha vida, se eu não conhecer a vontade de Deus, como viria avivamento, como chegaria, que ousadia seria essa, eu dizer que vai chegar avivamento na minha vida, sem eu conhecer o que Deus quer para a minha vida, porque eu conhecendo, eu posso fazer, eu conhecendo, eu posso agir, eu conhecendo, eu posso tomar atitudes. Não há como. Essa é a história de Deus, esse é o livro de Deus, isso é a palavra de Deus, somente conheceremos se a lermos. Não é verdade? Não há como você fazer algo diferente, não será suficiente você ou eu ou qualquer pessoa ir aos cultos, ou ir a uma célula, ou ir às reuniões de oração, ou vir para o conselho de oração. Abrindo parênteses aqui, coisa linda, quinta-feira aqui, gente, o céu beijou esse lugar. O céu beijou esse lugar. Muita coisa aconteceu e você ainda vai ouvir sobre o que aconteceu aqui, testemunhos mais na frente. Não adianta você fazer tudo isso, trabalhar em tudo que é programa, concílios, o que seja. Você pode fazer tudo isso e continuar sendo uma pessoa no nível de analfabeto bíblico. E o analfabetismo bíblico vai me levar a um poço seco espiritualmente. Eu não posso me encher do Espírito de Deus, eu não posso conhecer a vontade de Deus se eu não conhecer a palavra de Deus. Jeremias disse: vocês estão cavando
Jeremias 2,13, diz: se vocês estão cavando poços, cisternas rotas que não retêm as águas. Uma das maneiras de você cavar cisterna rota é você vir para um momento como esse, um culto, ou uma assembleia, ou um grande momento como tivemos aqui quinta-feira, se encher do Espírito, e depois sair daqui e achar que isso vai permanecer, se você não perseverar, especialmente no acompanhamento para a sua vida, para a leitura da palavra de Deus. Não vai. Não vai haver avivamento sem o conhecimento da palavra. Essa é a história da salvação. Até porque a própria Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Veja o que aconteceu com esse povo. Eles ouviram a palavra de Deus. E o texto vai dizer que eles se derramaram, eles gritavam, eles choravam, eles se quebrantavam, estavam quebrantados diante da palavra de Deus. E hoje, o que é que falta para nós? Vontade. Se você está seguindo o plano de leitura, você sabe o quanto tem sido interessante acompanhar essa leitura da palavra de Deus, ver as histórias bíblicas e os exemplos. Nós não estamos olhando ali exemplos mortos, nós estamos olhando exemplos vivos para a nossa vida, que nós retiramos dali. O que é que nos falta? Recursos? Não. Eu trouxe aqui para mostrar a vocês algumas Bíblias. Olha, qual é o tipo de Bíblia que você quer? Eu quero com letra grande. Eu sou meio cego e meio desastrado. Aqui tem uma Bíblia com letra grande. Aqui, grandona. Não, mas eu gosto de ler no grego. Tem um negócio do grego. Mas eu gosto de ler a linguagem de hoje. Tem a mensagem. Mas eu gosto de ler uma Bíblia nova, uma versão nova. Tem aqui, nem saiu ainda. Vai sair dia 31 de outubro. Já tenho ela aqui. Já está aqui comigo. Então, eu tenho uma Bíblia aqui que eu ganhei da minha mãe, logo no começo da minha caminhada com Deus. A primeira Bíblia de estudo. Está aqui, ó. Bíblia de estudo. 1, 2, 3. Jerusalém. Nova vida. Eu morria de desejo de ter uma Bíblia dessa quando era jovem. Logo que eu me converti, o bispo Robinson, de saudosa memória, trazia para a reunião do estudo bíblico uma Bíblia dessa. Olha o tamanho dela. Só que a dele tinha capa mole, assim, ele abria, eu ficava só me babando, assim, poxa, que Bíblia. Ela diz tudo, ela ensina tudo. Aí Valéria, que estava com interesse de se aproximar mais de mim, a gente saiu uma vez, se encontrou, depois ela conta essa história, aí ela encontrou comigo na cidade, na livraria evangélica, viu interessado, sem dinheiro, ela foi, comprou e me deu de presente. Aqui tem a dedicatória dela, assim, da sua amiga Valéria. Ó, amiga, hein? Muito interessado. Cheio de Bíblia aqui, cheio de recursos, são livros de todos os idiomas, tem mais aí um monte, eu tenho elas guardadas num lugar, na minha mesa, para que eu possa, na hora do meu estudo, eu puxar a que eu quiser. Mas você não precisa tudo isso, basta uma, basta essa aqui fininha, pequenininha, basta essa. O que é que lhe falta? Ler a palavra de Deus. Não vai dar, não vamos dar passo algum sem a leitura da palavra. Eu li um livro fantástico, muito bem, leia livro, leia tudo. Mas leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. Mas ler somente não seria suficiente. Porque o povo ouviu a palavra de Deus. E sua vida foi transformada. Nós precisamos, então, eu preciso, você também, aplicar. Eu vou seguir esse exemplo de avivamento aplicando a palavra de Deus. A leitura pela leitura é apenas o que? Junção de letras, que formam um som qualquer. O analfabeto funcional, ele lê, mas não entende, não é verdade? O analfabeto funcional, ele consegue juntar as letras e ler. Depois pergunta, o que é que tem aí? Ele diz, não sei, não entendi, porque não está entendendo. Eu, quando fui para o seminário, no primeiro semestre do seminário, teve uma disciplina lá de filosofia da religião, o professor me deu um livro me deu 5 páginas, todo mundo distribuiu uma xerox lá, para ler, próxima aula vamos discutir. Quando eu comecei a ler, eu lia 5 páginas só. Isso aí eu tiro tranquilo, saí da universidade ali e tal. Lia, não entendia nada. Nada. Eu acabava de ler uma página, o que esse homem está dizendo? Eu não entendo nada. E eu fui em crise procurar o meu professor. Professor, pastor, eu não estou entendendo nada. Ele dizia, mas você, qual é a sua história, meu filho? Eu disse, não, estou na faculdade de engenharia, entrei no seminário agora.
Ele disse, você vai continuar lendo muito, valendo. Uma mente totalmente exata entra numa linguagem filosófica, eu viajei grande. A leitura apenas, às vezes, é só a junção de letras que formam palavras que, às vezes, não dizem nada para nós não entendemos nada. Não é apenas isso. O que ocorreu com Neemias e o povo? Olha o texto aí. Os levitas, Jesuá, Bani, Serebias, você quando quiser o nome para o seu filho, vai na Bíblia, olha quanto nome bonito. Bani, Serebias, Jamim, Acube, meu filho Acube, venha para cá. Sabetai, esse é Paulo, misericórdia, o povo não tinha muito. Odias, esses homens todos aí, e mulheres, instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Olha o texto. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse. Então, o povo leu, as pessoas leram, alguém leu, o povo viu, depois houve a explicação, a aplicação daquilo que eles precisavam compreender. Saíram explicando, saíram fazendo a aplicação. Leitura sem aplicação é um grande equívoco, é apenas informação que não desce para o coração e não se transforma em gestos da minha vida. A leitura sem aplicação, a leitura sem aplicação imediata, ela não tem propósito, não tem benefício algum. Quer ver uma coisa? Vamos fazer uma aplicação aqui? Talvez vocês conheçam esse texto, que eu até citei aqui hoje, uma parte dele, não vou colocar na tela, apenas está aqui na minha Bíblia, o texto de Filipenses. Por exemplo, Filipenses 3, Filipenses é a carta da alegria. Paulo está ministrando sobre plena confiança em Cristo. Eu quero ter plena confiança em Cristo. Eu quero. É fácil? Não é fácil. Como é que eu faço? Vamos ver aqui o que é que Paulo disse. Paulo disse, finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Vou escrever a vocês, ele vai dizendo, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, mais do que considero tudo como perda comparado com a grandeza do conhecimento de Cristo. Ele vai dizendo o que para ele, como ele considerou todas as coisas, como tudo aquilo era que ele conhecia, não era mais importante para a vida dele, porque ele agora estava numa nova vida. E ele vai dizendo aqui, ó, quando ele chega a certa altura, ele diz assim, que ele dá várias lições, ele diz, não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado totalmente, mas eu prossigo para alcançar, pois para isso eu fui alcançado por Cristo. Que coisa linda, né? Como é que eu vou aplicar isso à minha vida? Eu tenho que aplicar isso, porque eu lendo, são junção de palavras, eu tenho que aplicar, eu tenho que trazer isso para a minha vida. Eu quero ter plena confiança em Cristo. O que é que está me obstaculando a ter uma plena confiança em Cristo? O que ele obstacula? Na sua leitura você tem que parar, gente. Não fica lendo assim, ó, lendo, acabei, cumpri a tabela hoje. Não. Quando chegar num negócio desse, para e diz, para a minha vida, como é que eu posso ter plena confiança? Como é que eu posso aplicar isso aqui na minha vida? Ora, prossigo para alcançar, então eu vou prosseguir. Não interessa o obstáculo. Qual é o obstáculo hoje? É o sono. Qual é o obstáculo hoje? É porque eu estou com dificuldade em determinada área. Não, eu vou prosseguir. Paulo prosseguiu e eu vou prosseguir. Ele prosseguiu e alcançou. Ele prosseguiu e venceu. Paulo é um ser humano como eu. Estou aplicando. Eu também sou um ser humano amado por Jesus. Paulo não era nem um pouquinho mais amado por Jesus do que eu sou, nem do que você é. Então, eu quero prosseguir também. Eu tenho que trazer isso para a minha vida. Aí ele vai dizendo, pois como já lhe disse repetidas vezes, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha cansado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para que estão diante, prossigo para o alvo a fim de ganhar a vocação. Então eu tenho que esquecer. Como é que eu aplico isso na minha vida? Eu tenho que esquecer. Eu tenho que esquecer fulano. Esqueça. Era um obstáculo na minha vida. Esqueça. Não esqueça de orar por ele, mas esqueça. Deixe ele fora do seu caminho. Eu tenho que esquecer o caminho, algo que é um empecilho, algo que está obstaculando minha vida. A minha atividade profissional, ela não é uma atividade que está me ajudando na minha caminhada com Deus. Esqueça o que não lhe ajuda na sua caminhada com Deus e coloque em prática aquilo que lhe ajuda na caminhada com Deus. Esqueça tudo aquilo que para trás ficou.
Isso é uma maneira de aplicar. Você está aplicando o texto à sua vida, você está trazendo para a sua vida. Eu não posso dar aqui tantos exemplos quantas pessoas tem aqui nessa sala, mas cada um tem um exemplo de algo que você precisa esquecer. Se você esquecer, vai haver avivamento na sua vida. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses mesmo, mais na frente ele vai dizer a alegria que ele vive vivendo em Cristo, toda a alegria que ele recebeu, que nada mais tem valor a não ser Cristo. Por quê? Porque ele esqueceu, porque ele perseguiu, porque ele perseverou. E eu tenho que trazer isso para a minha vida. Mas se eu ficar assistindo, se eu ficar ouvindo, como os irmãos aqui ficaram ouvindo, né? Lá em Esdras ficou dizendo, eles ouvindo. Ótimo. Mas agora houve alguém que disse, vamos explicar isso aqui. Eu saí desse momento fortalecido da leitura. E agora eu apliquei. Isso vai trazer avivamento. Sem isso, avivamento vai ser, sabe o quê? Vou dizer a você o que vai ser. Um sonho. Sem isso, avivamento vai ser um filme assistido. Avivamento vai ser uma história contada. Avivamento vai ser parte da história de alguém. Uma história a ser ouvida, uma emoção a ser sentida. E depois, o que é que acontece? Nada. Tudo volta ao mesmo ponto. Tudo volta ao mesmo ponto. Porque eu não apliquei aquilo para a minha vida. Numa leitura, retire aquilo que mais falou, ou que desafiou você mais. Puxe e aplique a sua vida. É isso que eu vou fazer essa semana. É isso que eu vou fazer agora. É isso que eu preciso fazer. Por isso que esse povo chorou. Porque eles aplicaram. Quando eles aplicaram para a vida deles, disseram, onde é que nós andávamos? Isso é choro de arrependimento. O que é que nós temos feito com a palavra de Deus? Além disso, além de aplicar, você vai agora encarnar a palavra de Deus. Quando eu começo a aplicar a palavra de Deus na minha vida, eu começo a transpirar essa verdade. Isso se chama encarnar. Sabe o que encarnar significa no dicionário? Dar forma material. Ser a imagem viva de algo. Personificar algo ou alguém. Dar forma material. Trazer para a minha vida. Experimentar. Personificar. Eu quero aplicar isso. Isso não é mais uma experiência de Ricardo. Isso não é mais uma experiência de Raul. Isso não é uma experiência de Liloca. Essa é a minha experiência. Eu quero ela para mim. Eu quero viver uma experiência semelhante. Então eu vou encarnar isso. Mas para encarnar, eu tenho que ter aplicado, eu tenho que ter lido, eu tenho que ter desejado viver isso na minha vida. Não tem como não vir avivamento na nossa vida se isso não acontecer. Não tem como você ficar avivado. Como eu disse a semana passada, lá, pelo menos na Zona Norte, aqui às 17 horas, eu disse, avivamento em cada pessoa tem uma conotação diferente. Nunca queira taxar alguém que está sendo ou não avivado pela postura dela, pela maneira que ela se comporta. Tem pessoas que avivadas vão dar saltos e bananeira, plantar bananeira aqui nesse altar, aqui nesse palco, nessa plataforma. Tem gente que vai gritar, tem gente que, como eles, que gritaram lá no avivamento de Wesley, tinha gente que se agarrava com as colunas das igrejas, chorando, clamando no dia do avivamento. Tinha gente que provavelmente ficava quieto, absorvendo aquilo tudo, porque cada um tem uma maneira diferente de se manifestar. Segundo, você não julga quem está vivendo. Aqui no conselho de oração, quinta-feira, um momento lindo de adoração, tinha gente fazendo de tudo aqui. Tinha gente dançando, tinha gente pulando, tinha gente correndo, tinha gente de joelho, tinha gente deitado, tinha gente prostrado, tinha gente dormindo, com certeza. Mas estavam na visitação do Senhor. Cada um tem uma maneira de expressar o avivamento. Até aquela múmia paralítica, lembra? Tem uma maneira de expressar avivamento. Mas eu preciso encarnar isso. Olha o texto que nos leva aqui. Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, o escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, esse dia é consagrado ao Senhor, nada de tristeza e choro. Por quê? Pois todo o povo estava chorando enquanto ouviam as palavras da lei. Eles estavam encarnando aquela palavra. Eles tinham esquecido a palavra. Eles estavam agora encarnando. Sabe por que eles estavam chorando? Porque a leitura foi encarnada neles. Eles personificaram aquele estado de distância de Deus. Entenderam as consequências e que temeram. Como podemos ficar longe de Deus? Como podemos e como podemos e como vamos tentar ficar longe de Deus? Quando eu leio, eu entendo, eu aplico, eu encarno a palavra de Deus, eu me encho de temor.
Porque esse livro é o livro santo, é o livro do Senhor, é a palavra de Deus. Ele está aqui para me instruir, Ele está aqui para me dizer o caminho a seguir, Ele está aqui para me iluminar, ser a luz do meu caminho, a lâmpada para os meus pés. Esse é o livro. Quando eu leio isso, eu encarno, vem temor na minha vida. Não há como não vir. Não há como não vir. E eu vou além. Eu vou além. Ler esse livro, entender, não aplicar e não encarnar em minha vida é como debochar de Deus. É como debochar de Deus. Bom, está muito bom aí, mas a palavra de Deus fala sobre isso também. Não se deixe enganar. Gálatas 6. Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne vai colher destruição. Mas quem semeia pelo Espírito do Espírito, colherá a vida eterna. Ler esse livro, entender, não aplicar e não encarnar na minha vida, é como dizer, é muito bom, mas Deus, eu não preciso de você. Eu vou seguir fazendo o que eu quero. Entenda isso, na minha vida e na sua vida, é uma exortação, é um conselho de Deus que quer o melhor para você. A Bíblia Sagrada é o conselho de Deus que quer o melhor para mim. Nada aqui é para a minha condenação. Tudo aqui, para mim que entendi a palavra de Deus agora, que estou andando com Jesus, é para o meu bem. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele nos amou. Esse é o livro do amor de Deus, é a carta da paixão, do carinho de Deus para nós. Observe a palavra de Deus. Depois de você encarnar, o que é que vem? Alegria. Aí você vai se alegrar. Depois de você entender, ler, aplicar, encarnar a palavra de Deus na sua vida, é o que você viu aqui quinta-feira. Alegria. Alegria. É pulo. É alegria. Com alegria eu recebo aquilo que a palavra tem para mim. Lembre o contexto do povo estava recebendo a palavra, aplicando, encarnando e enxergando quanto eles estavam afastados do propósito de Deus. Mas Neemias os repreendeu. E disse, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras. E Neemias ainda acrescentou, saiam por aí, comam, bebam do melhor, repartam com quem não preparou, esse é o dia consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. É como dizer assim, sabemos que erramos, sabemos que tropeçamos, isso pesa sobre nós, mas a palavra traz libertação, e isso é alegria. O Senhor está conosco, mesmo quando nós formos desnudados pela palavra, porque nós somos desnudados pela palavra. A palavra nos desnuda, ela nos transforma de pessoas escondidas como totalmente transparentes, porque quando eu leio isso aqui, é como esse cartão aqui, eu entro aqui, ela me desnuda, ela me mostra, é o prumo, por isso que é o prumo, que o prumo me mostra o quão inclinado ao pecado eu sou ou eu estou. Imagina se a palavra de Deus não exortasse. Imagina, se a palavra de Deus, a Bíblia, não exortasse. Viveríamos na ignorância do pecado, do erro. Por isso que é alegria, porque ela nos exorta. Isso é ou não é motivo de alegria? Me diga. É ou não é? Ah, sim, pensei que vocês não concordavam que é motivo de alegria. Gente, é motivo de alegria quando eu vejo a palavra dizer assim, isso aqui mostra e eu digo, estou errado. Eu não vou chorar agora e dizer, eita, eu errei. Não, isso é a minha chance de dizer, eu errei. Levanta a cabeça, o Senhor está exortando. Vou partir para diante, como o apóstolo Paulo, seguindo para o alvo, não vou olhar para trás, vou me esquecer das coisas que passaram, até porque Deus esquece, diz que os nossos pecados foram colocados no fundo do mar, diz o salmista. Alguém disse, né, que lá tem uma placa proibido pescar. Você não vai buscar, tem gente que tenta buscar, você não vai, mas tem gente que tenta buscar os seus pecados. Esses são os legalistas, esses são os que não entendem a palavra de Deus, esses são os que não entendem a misericórdia de Deus, esses são os que vivem julgando, vivem apontando e não olham para os 3 dedos ou os 4 que estão apontando para si mesmo. Esses vão julgar o tempo todo, mas a palavra de Deus, ela não julga simplesmente, ela avalia a sua vida, ela diz, aqui está o caminho. E é motivo de alegria, eu sigo alegre, porque é motivo de alegria eu encontrar o caminho da verdade.
Nunca fique triste com o que a palavra revela a seu respeito, seja lá o que for, porque isso é um carinho de Deus na sua vida. Agora, olha, escuta aqui. Tem gente que quando se submete a uma exortação da palavra, fica triste, se aborrece e deixa de seguir o Senhor. Por que isso acontece? Deixa eu dizer aqui. Porque não quer largar a bagagem. Porque não quer esquecer. Paulo disse, eu me esqueço. Veja o que Paulo viveu. Eu quero viver como Paulo, esqueça também. Eu não quero largar a bagagem, não quero largar o pecado, não quero largar aquilo que é o meu sagrado, aquilo que eu não largo de jeito nenhum, eu estou agarrado com isso. É a minha vida. Se não for a vida de Deus para você, você quer ainda continuar com isso? Tem gente que ouve a palavra, escuta a palavra e não aplica, não encarna, não se alegra, se entristece e faz biquinho e diz, não quero mais esse negócio. Por quê? Porque não quer largar. Quando a palavra disser largue, largue. Quando a palavra disser deixa, deixe. Quando a palavra disser siga, siga. Quando ela disser se afaste, se afaste. Quando ela disser ame, ame. Porque esse é o último, a última análise, é o momento onde o avivamento vai fluir na minha vida e na sua vida. Quando eu estiver lendo, aplicando, encarnando, me alegrando com aquilo que ainda que não seja algo feliz para mim naquele momento, eu sei que é feliz para mim no momento posterior, porque eu vou me livrar de algo que Deus não quer para mim. Mas nada disso vai acontecer sem esse último passo. Esse é o exemplo que eu quero seguir, e eu vou perseguir esse exemplo obedecendo a palavra de Deus. Porque eu posso ler e achar que aplico, achar que eu encarno, achar que eu me alegro, mas isso só acontece quando eu decido obedecer. Por isso que o pastor Ricardo leu um pouco mais adiante no texto do capítulo 10, que diz assim, o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo, e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, se separaram dos povos vizinhos. Vamos aplicar? Por que eles se separaram dos povos vizinhos? Por amor à lei de Deus. Porque eu me separei de um grupo grande de amigos meus na época que eu conhecia Cristo, porque eles não queriam nada com a lei de Deus, com o amor de Deus, com o evangelho, com o que eu tinha conhecido. E eu vou ficar insistindo e convivendo com essas pessoas? Não. Eu vou primeiro me fortalecer, para um dia poder sentar à mesma mesa com eles. Então eu esqueço, eu deixo, eu não abandono, eu não acho eles nada demais, mas eu não quis. Em algum momento eu disse, vou selecionar com quem eu vou andar agora. Eu vou andar com o Ricardo, que está me ajudando, eu vou andar com o Deco, que está me ajudando, eu vou andar com o fulano, com o ciclano. São as pessoas que estão me ensinando, essas pessoas me discipularam, me ensinaram o caminho, depois eu fortalecido, eu ando com quem eu quiser. Mas eu não quero mais, porque não tem mais alegria. Voltando, juntamente com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas que eram capazes de entender, novamente, agora se unem aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam, olha o que ele diz aqui, presta atenção nisso, e se obrigam, sob maldição e sob juramento, a seguir a lei de Deus, dada por Moisés. Vamos aplicar? Bora aplicar, bora. Tá bom aplicar, né? Bora aplicar. Se obrigam, por maldição, a seguir os mandamentos dados por Moisés, servo de Deus. Esse povo, ele está dizendo em outras palavras, é o povo que entendeu e que disse, não, eu vou me colocar debaixo dessa autoridade da palavra. E se eu não seguir isso, isso vai ser maldição na minha vida. Sob maldição, não é que a palavra é maldição, é que se eu não seguir isso aqui, será uma maldição, não será uma bênção na minha vida, será uma maldição. Todos eles que entenderam isso, chegaram a esse acordo, obedeceram fielmente. Sob maldição, eu vou obedecer. Sob maldição significa, se eu não obedecer, eu não estou na bênção. É isso que ele está dizendo aqui. A todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Você percebe o que Deus deseja de mim? De nós? Obediência. Responda aqui para mim, vocês são pais e mães aqui, boa parte de vocês. O
que é que um pai deseja de um filho? Que ele, coincidência, eu também desejo que meu filho obedeça. Como é que você fica quando seu filho não lhe obedece? Eu não estou falando da parte ruim, da parte irada das atitudes. Quando seu filho não obedece, como você se sente? Triste. Aqui o criatura linda que vai ser batizada hoje. É uma beleza. Vai desobedecer um dia. Um dia vai desobedecer, porque ser humano vai desobedecer. E papai e mamãe vai ficar como? Triste. Meu filho, você desobedeceu. Deus é Pai. Deus é nosso Pai Celestial. Deus solicita de mim, de você, que observe essa palavra, que obedeça. E não é para o bem dele, é para o nosso bem. Não é para o melhor para ele, é para o nosso melhor. Tudo que ele diz aqui é para o nosso bem. Você não vai parar se você procurar na Bíblia, numa chave bíblica, obediência e obedecer. Você não vai parar. Está aí, ó. Olha quanto texto. Eu preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Se ele continuar obedecendo os meus mandamentos, 1 Crônicas, Deuteronômio, Provérbio, vai lá na frente, vai vendo. Obediência é tudo. O avivamento veio nesse momento, nesse contexto que nós vimos hoje, porque houve obediência. A palavra precisa ser o nosso guarda-chuva, é a nossa base, é a essência da nossa vida, o depósito onde eu guardo bem os valores. E Jesus, para completar, o que foi que ele disse? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Presta atenção, se alguém permanecer, pode colocar o outro texto. Se alguém permanecer, pode virar aí a página. Isso. 1, 2, 3 e já. Em nome de Jesus. Não chegou. Porque ele pegou a versão 1.0. Eu já tinha mandado a versão 1.1. Talvez ele não tenha visto. Mas vamos lá. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, a palavra permanecer, estou obedecendo. Esse vai dar. Aí, chegou. Se alguém permanecer, obediência. Eu e nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer, não obedecer, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Deus me livre. Se vocês permanecerem, obedecerem, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que vocês quiserem e serão concedidos. Não podemos enxergar uma vida que deseja viver com Deus, experimentar de Deus, e não entender que esse é o exemplo que eu preciso seguir. Leia, aplique, encarne, se alegre, obedeça. É fácil? Não, mas eu apliquei hoje aqui. O apóstolo Paulo também não foi fácil para ele. O apóstolo Paulo dizia, eu esmurro o meu corpo, o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu não quero eu termino fazendo. Somos nós aí. Mas ele diz, eu esqueço isso, olho para frente e sigo adiante. Assim o avivamento vai bater a sua porta. E você vai dizer, bem-vindo, pode entrar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigado por essa maravilha, Senhor, que é esse livro que nos traz tanta inspiração, que nos traz tantos conselhos, tanta notícia boa. Que ele viva, que ele exista para a nossa vida, para nos alegrar, para nos mostrar o caminho. Bate, Senhor, a nossa porta e nós estamos ávidos por abri-la e vivermos esse avivamento que tu deseja para nós, no nome de Jesus. Amém. Vou pedir para a igreja ficar de pé, vamos adorar. Vamos continuar adorando, nesse clima maravilhoso. Digno é o Cordeiro que foi morto.
se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Eu sei, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir, há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Podem sentar, queridos. Isso é um momento que nós não só sabemos pela palavra, não só entendemos, mas nós exercitamos, nós vivemos, nós testemunhamos o que Deus fez em nossas vidas e o que Deus derramou sobre cada um de nós. É o momento de levantarmos
as nossas ofertas, dízimos e contribuições, na certeza de que Deus tem muito a operar através da nossa generosidade. Mas eu queria desafiar você. Se você deseja testemunhar o que Deus tem feito na sua vida, uma das grandes pedras, um dos grandes empecilhos, um dos grandes impedimentos, é exatamente a área que nós vamos exercitar aqui, a área financeira. O inimigo de nossas almas, o inimigo da igreja, o inimigo de nossas vidas, tem se especializado em fazer a igreja viver desafios, grandes desafios. E eu queria dizer para você nesse momento, esteja orando pela igreja de Jesus. Não falo só pela nossa comunidade, mas falo pela igreja de Jesus nas suas mais diversas comunidades. A área financeira da igreja é o calcanhar daqueles que o inimigo tem utilizado para fazer derrubar a pregação da mensagem do Evangelho. Eu quero desafiar você a nós transpormos esse momento com a mesma alegria que nós escutamos a palavra de Deus, com a mesma alegria que nós cantamos louvores aqui, que nós participemos, com a mesma alegria que o apóstolo Paulo escreveu uma carta enquanto estava na prisão, escrevendo aos Filipenses. Ele só fala da alegria de viver o Evangelho. Eu e você, nós somos livres para fazermos o que bem entendermos, mas nós somos chamados a obedecer. A palavra nos ensina que é mais bem-aventurado dar do que receber, e que o Espírito Santo de Deus esteja nos conduzindo nesse momento em meio à adoração. Vamos levantar as ofertas, nossos dízimos e contribuições, na certeza que não somos chamados a manter, somos chamados a avançar. Como parte da igreja de Jesus, eu e você somos chamados a testemunhar nessa área. Que Deus nos abençoe. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora do tempo eu te louvarei. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora do tempo eu te louvarei. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Amém, graças a Deus. Agora nós, nesse momento de alegria, de viver a igreja, nós vamos realizar batismos. Eu queria chamar aqui à frente a Davi e a Bruno e seus pais, seus padrinhos, para que nós possamos participar como igreja desse momento de crescimento de declaração, de fé, esse momento de espiritual na vida de cada um dos seus amigos e familiares. Cadê Bruno? Tá ali. Pais e padrinhos. Tássio e Patrícia, Luiz e Leila. Pode vir com meu amigo Bruno, que dormiu também. Seus pais Bruno e Monique, seus padrinhos Marcelo e Mônica. Esse é um momento de alegria na igreja.
A igreja tem tido por hábito realizar em uma cerimônia pública os batismos como parte do testemunho da fé dos pais, da fé dos seus padrinhos, a fé de cada um de nós que está demonstrada através desse momento na igreja. O batismo de crianças tem sido administrado na igreja na certeza de que não só os seus pais, não só os seus padrinhos, mas a igreja tem se compromissado em ajudar ao Davi, ajudar o Bruno a viver essa fé ao longo de toda a sua história. Mas eu preciso nesse momento perguntar a vocês que são pais, são padrinhos, e eu preciso perguntar também a você como igreja: vocês estão dispostos a ajudar a Davi, a Bruno, a seus pais, a seus padrinhos a viver o evangelho dentro de sua casa, dentro de sua família? A igreja está disposta? Amém, glória a Deus. Nós queremos ajudá-los a isso. Esse é um momento especial. Quero encorajar e quero nesse instante dizer para você que está fazendo parte desse momento especial na vida dessas duas famílias, de que isso é um sinal do novo nascimento, mas como crianças eles estão vindo à presença do Senhor pela fé dos seus pais e de seus padrinhos, porque foi isso que o Senhor viveu, foi isso que o Senhor ensinou, foi isso que os discípulos de Jesus fizeram. Portanto, nós recordamos esse momento de batismo, queremos como igreja, não é? E eu queria fazer algumas perguntas para vocês, seus pais e padrinhos. Vocês que trazem Davi, vocês que trazem Bruno, vocês declaram a sua fidelidade a Cristo e repudiam o mal? Vocês estão convertidos a Cristo? Vocês estão arrependidos dos vossos pecados? Vocês acreditam que a igreja de Jesus, santa, única, universal, vocês acreditam no credo dos apóstolos, a nossa declaração de fé? Vocês acreditam que isso fará diferença na vida do Davi, na vida do Bruno? Amém. Nesse momento nós vamos realizar, eu queria chamar mais à frente. Vocês podem vir mais para frente também, fica aqui do lado. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós vamos orar nesse momento para que o Espírito Santo de Deus esteja abençoando essa água e que isso seja um momento espiritual, não mágico, não no sentido de transformação da natureza da água, mas na transformação da nossa natureza. Passamos a ter uma natureza que é celestial, a natureza do Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, e te pedir que tu estejas abençoando esse momento, Pai, abençoando essa água com o teu Espírito Santo, que ela possa não só apenas simbolizar a limpeza, mas simbolizar a transformação, Senhor, que acontece e acontecerá cada vez mais na vida do Davi, na vida do Bruno, Senhor. Pai, que seja o teu testemunho, Senhor, que seja a tua presença na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Vamos, Davi. Davi, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Isso, está tomando banho. Pode levantar um pouquinho. Eu te faço um sinal na fronte, como soldado de Cristo que és. Quando tu cresceres, tu nunca te envergonharás de testemunhar sobre a vida e o ministério do teu Filho Jesus entre nós. Que Deus abençoe. Pode deixar de pezinho mesmo. Isso é porque não é vacina. Zé Gotinha. É água, vem, pega. Pega aqui água, pega aqui, ó. É aguinha. Bruno, eu te batizo em nome do Pai. Eu te batizo em nome do Filho. Eu te batizo em nome do Espírito Santo.
és de Cristo. Faça um sinal da cruz na tua fronte, para que tu nunca te envergonhes de testemunhar sobre o Filho Jesus. Que Deus cuide e proteja de toda a sua casa. Amém. Graças a Deus. Como é que nós recebemos os nossos novos batizandos? Que Deus abençoe. Amém. Bruno foi mais difícil, mas não tem problema não. Gente, nós vamos... Ah, Jesus. Nós vamos ficar de pé. Nós temos hoje pessoas rendendo ação de graças, como sempre. E hoje rende ação de graças pelo aniversário de Betão Moreira. Alberto, você, dia 27, né? Amanhã na célula vamos celebrar, então. E de surpresa recebeu o presente de Mariana, chegando diretamente da França. Bate meia-noite na porta do pai, imagina. Sem ele saber. Isso é uma coisa de louco, né? Ele acorda de noite, vai abrir a porta, é a filha que veio da França para dar um abraço nele. Coisa boa. Deus abençoe. Casei Mariana ano passado. Vamos orar? Antes disso, eu queria dizer a você algo. Se você nunca tomou uma decisão por Jesus, de aceitar Jesus no seu coração como Senhor, e não como um Senhor, como Salvador pessoal, e não como um Salvador, você nunca tomou essa decisão. Você deve tomá-la, porque essa é a decisão que lhe dá acesso à vida eterna. Se você quiser fazer isso hoje, você assegura esse passaporte para estar com Deus eternamente, e não apenas nessa dimensão aqui. Se você quiser fazer isso, após a despedida, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E aí a palavra de Deus, entendida, aplicada, encarnada, vai lhe dar alegria, porque você vai estar obedecendo ao Criador de todas as coisas. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, pela tua ministração aqui, pelo teu Espírito Santo no nosso meio. Nos dê uma semana abençoada. Pedimos que a tua bênção, a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Não deixe de ir a uma célula nesta semana. Se você nunca foi numa célula, nós temos 140 opções para você. Em qualquer lugar dessa cidade você vai ter uma célula para ir. Do Cabo a Olinda, nós temos células. Lá no nosso site, somospais.com.br, veja onde tem uma célula mais próxima de você. Se você morar em Candeias, me procure após o culto. Eu quero dizer onde é a minha casa. Quero receber você amanhã lá às 20 horas para estar conosco na célula, aprendendo um pouco mais da importância da palavra de Deus para a nossa vida. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Próximo sábado temos Momento A2 no Golden Beach. Você se inscreva pelo Facebook enquanto há vagas. Deus abençoe. Aqueles que querem lutar no jiu-jitsu ou aprender, passem ali no stand do jiu-jitsu, Ministério Tribo de Judá.